Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta sobre dívidas na partilha de bens. Como lidar, né? Como partilhar dívidas na hora do divórcio. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma mulher de nome Eliane. Ela diz assim: e se as dívidas foram feitas pelo marido, sem nenhuma participação da mulher, quanto aos objetivos, mesmo assim entra na partilha? Oi, Eliane. Claro que entra. Claro que entra na partilha, né? Eu acho engraçado esse tipo de pergunta. Se o homem vai lá, pega um financiamento, faz uma dívida enorme, 200 mil, vamos dizer assim, abre um negócio, abre uma empresa, abre um negócio, e o negócio dá certo, e ele fica milionário, fica bilionário, a mulher não vai querer a metade? Ela não vai querer a metade dos bens? Ah, não. Ele construiu esse patrimônio com uma dívida que eu não tinha parte. Então o patrimônio é só dele. Você não vai querer a metade dos bilhões dele? Agora, se ele vai, faz a mesma coisa, pega um empréstimo, abre uma empresa e dá errado, e fica uma dívida enorme, você está casada com ele. Você vai ter que dividir essa dívida também. Isso é casamento, salvo se vocês adotaram o melhor regime de bens que existe. O melhor regime de bens que existe, que é, na minha opinião, o regime da separação total de bens. Esse é o melhor. Daí, as dívidas, o patrimônio, é tudo dele. Então, se ele pegou o empréstimo e ficou bilionário, é tudo dele. A empresa é dele, os bens são dele, a riqueza é dele. Mas se ele foi à falência, se ele pegou empréstimo, faliu, perdeu tudo, ficou com o nome sujo, também é só dele. Separação total de bens. Então, assim, tanto bom quanto ruim, fica cada um com o seu. É simples assim. Agora, na hora de casar, né? As pessoas não têm coragem de conversar sobre esse importante assunto, não têm coragem, não querem conversar sobre esse importante assunto, depois não podem reclamar, tá certo? Só tem uma hipótese em que a lei, de forma vaga, diz que a dívida não entra, tá, Eliane? É quando essa dívida é fruto ou de uma obrigação anterior ao casamento, né? O cara já devia antes de casar, ou quando é fruto de um ato criminoso. Então, o cara mata alguém, o cara comete um crime e isso gera uma dívida enorme, daí essa dívida é só dele, né? Desde que seja um ato criminoso que não favoreceu. Ele cometeu um crime, mas assim, isso favoreceu a família, você ficou rica por causa desse crime, claro que tudo vai ter que responder. Mas assim, é possível separar as dívidas que têm origem ilegal, origem criminosa, mas uma dívida comum, né? Porque o homem ou a mulher, né? Dificilmente os dois, sempre é um ou é outro, às vezes é empreendedor, é sonhador. A gente sempre vê na televisão, nas redes sociais, as pessoas contando os casos de sucesso, né? Os casos que deram certo, as grandes vitórias, os impérios milionários e bilionários que foram construídos do nada, mas a gente não vê os milhões e milhões de casos de fracasso. E obviamente que se o seu companheiro, você o apoiou ou não, mas você está casada ou vivendo com ele, ele foi, tentou e deu errado, obviamente que você vai ficar com a metade das consequências. Como você ficaria com a metade dos benefícios? Gente, quer coisa mais justa que isso? Você só quer o quê? Os benefícios? Se der certo, eu quero a metade. Agora, se der errado, não. Daí não. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Aí não. Aí ele que fique com as dívidas. Não. Não. Casamento é isso. A gente fica com parte daquilo que dá certo, né? E fica com parte daquilo que dá errado. Então as dívidas devem ser todas partilhadas, meio a meio. A dívida do cartão de crédito, financiamento pessoal, né? Qual casal, né?
que não vai pegando financiamento pessoal, vai pegando uma dívida aqui, pegando uma dívida ali, seja para passear. Quantas pessoas não pegam dívida para passear, para ir para a Europa, para ir para o Nordeste, para ir para o Sul, para trocar de carro? O cara vai lá e financia o carro porque querem andar com um carro bonito. Qual o casal que não faz isso? Às vezes estão devendo uma fortuna no cheque especial, estão devendo uma fortuna no cartão de crédito, porque vão passando o cartão de crédito, compram o que não deviam, trocam de roupa, vão no mercado, compram vinho, compram uísque, tomam uma série de atitudes, vão gastando, a coisa explode. Obviamente que todo o amor acaba, né? É difícil o casal que fica junto na hora da miséria, né? Esse tem amor de verdade mesmo. Esses são os amores de verdade. Aqueles que ficam junto na hora da miséria. Mas é difícil, é bem a verdade, é difícil. Normalmente, quando o dinheiro acaba, o amor também acaba. A mulher volta para a casa dos pais dela, volta, vai embora, coloca o marido para fora e depois só quer ficar com o bom, né? Ah, tem lá um carro, tem às vezes um apartamento, a pessoa só quer ficar com o bom. As dívidas não, a dívida é dele, ele que fez. O cartão de crédito está no nome dele, os empréstimos pessoal estão no nome dele, é problema dele, não é problema meu, não quero nada disso. O homem pode até assumir, tá, Eliane? Ele até pode. Ele pode até dizer, não, a dívida é minha, fica para mim. Ele até pode fazer isso, e tem muito homem trouxa que faz. Eu acho trouxa. Acho que o cara tem que dividir tudo. Se ele fosse rico, tivesse uma empresa de sucesso, ela ia querer metade. Eu aposto com você que ela ia querer metade. Eu acho que eu nunca vi um caso em que a mulher abriu mão. Não, isso aí ele comprou com o dinheiro dele. Essa casa ele comprou com o dinheiro dele. Ah, esse carro, não, nunca vi isso. Tenho só 40 anos de experiência, nunca vi. Pode ser que tenha algum caso. Agora, na hora da dívida, não vai dividir, tem que dividir tudo. Eu sempre aconselho o homem e a mulher a dividir tudo, sem dó. Tem um cartãozinho de crédito lá, tem que dividir. Tem empréstimo pessoal, tem que dividir. Tem consignado, tem que dividir. Sabe, deve para o pai, deve para a mãe, deve para o vizinho, não interessa. Tem que dividir. Tem que dividir tudo. Isso é casamento. Deu certo é meio a meio, deu errado é meio a meio. Simples assim, na minha opinião e segundo a lei. Agora, se o homem ou a mulher vai lutar por isso ou não, daí é problema dele, né? Cada um sabe da sua vida. Eu aconselho a lutar, mas não quero, doutor. Vou deixar para lá. Tudo bem, a vida é do cara. Você entendeu? Ele quer deixar para lá, problema. Eu vou ficar com essa dívida? Fica. E aí? O que você acha? O que você faria? Você ficaria com a dívida? Você assumiria a dívida? Só deixaria o bom para a mulher? Ou só deixaria a parte boa para o homem? Isso eu nunca vi, mas vamos dizer que você já tenha visto. Compartilhe aqui, use a seção aqui de comentários para dar a sua opinião, falar o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? E se você ficou comigo até agora, quero pedir o seu apoio ao meu canal. Você pode apoiar se inscrevendo aqui no canal e se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilha esse vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.